muitíssimas vezes nos acusa quando nós fazemos coisas erradas. E vejam que São João, quando fala
que o homem é a cabeça, é a razão e também é o coração. Mas o que seria a razão sem o coração? O mundo, se não tivesse coração, já teria acabado muitíssimas vezes. Porque seria simplesmente a razão. E a razão é matemática e como a natureza que nunca perdoa. A natureza não perdoa. O homem perdoa às vezes porque tem coração. Deus perdoa sempre porque Ele é o amor. Ele é o coração. Então, se você quiser ser homem que segue de pé a pé os passos de Jesus, você precisa ser este coração. 4 vezes São João nos diz: é preciso que nós amemos. E o amor se faz não somente com a cabeça, mas o amor se torna realidade através do coração. Sentir com aqueles que sentem, amar com aqueles que amam, chorar com aqueles que choram, alegrar-se com aqueles que se alegram, participar do dia a dia dos outros. Quem anda com o coração não coloca obstáculos, não desconfia dos outros. Nós ouvimos na primeira leitura, Paulo, apesar de ter tido uma experiência com Jesus vivo e ressuscitado, apesar de ter anunciado com vigor, é levado a Jerusalém e os discípulos não o reconhecem e começam a desconfiar da sua conversão. E então era necessário que uma outra pessoa viesse e o apresentasse à comunidade. Ouvimos isto na primeira leitura. Paulo foi desconhecido. Todos começaram a desconfiar dele e quase que fugiam, e quase que o invitavam. Converter-se àquele que perseguia a igreja? Como é que é possível? Mas ele tinha tido uma experiência com Deus. Ele se havia convertido, havia mudado de vida. E isso muitíssimas vezes pode acontecer com pessoas da sua casa, com pessoas dos seus filhos, o seu marido. Diante dos erros, às vezes a pessoa diz: olha, desculpe, eu vou mudar de vida, eu mudei. Você diz: mudar de vida? Você? Sempre a mesma coisa? Você sempre peca nesse sentido. Como é que eu vou acreditar que você mudou? Como é que vou acreditar que você levou várias pessoas a morrer à morte? Se você matou muita gente, você perseguiu muita gente, você saiu de Jerusalém para Damasco a fim de pegar pessoas e levá-las à prisão e matá-las, agora vai dizer que se converteu? Entretanto, dentre todas as pessoas que desconfiam de nós, há sempre umas que confiam em nós. Há sempre uma pessoa que aposta, que acredita na nossa conversão, na mudança da nossa vida. E essa pessoa é Barnabé, do dia de hoje para Paulo. E essa pessoa, você sabe, quem sempre nunca traiu a sua confiança, este sempre foi Barnabé e será Barnabé para você. Fará com que os outros acreditem que de fato você mudou. Então, Barnabé leva Saulo, Paulo agora, à comunidade, e a comunidade testemunha que de fato Paulo quis se convertir. E ele, porque permanece no amor daquele que lhe apareceu, aquela experiência de fé que Paulo fez com Cristo ressuscitado, fala de fato um apóstolo compromissado com a missão, e então anuncia o Evangelho à viva voz. E sai, vai pregando. O cristianismo vai crescendo, o número dos cristãos vai aumentando, as graças vão acontecendo, as curas, as libertações vão surgindo, pessoas testemunhando que Cristo de fato ressuscitou. Só que isto cria um mal-estar para os acusadores, para os inimigos, e então Paulo corre perigo, quase que quer matá-lo, e era necessário que fosse desviado então a rota de Paulo, e ele vai para o outro lado anunciar o Evangelho, todavia sempre firme, permanecendo no amor desse Jesus que lhe apareceu e que testemunhou que de fato o escolheu como sendo o apóstolo por excelência. Uma outra palavra sequenciada também que nós podemos encontrar na primeira leitura: os meus mandamentos. Se nós permanecermos nos mandamentos de Deus, que a
me abrirdes as portas do vosso coração, eu e o meu Pai iremos, e em vós faremos a nossa morada. Assim, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, não se ausente demais de Deus, porque a sua ausência pode ser dada por notória, por inotória. Pode ser que a sua ausência não seja dada à conta. Não fuja da sua casa. Não fuja da sua esposa. Não se ausente demais da vida dos seus, porque a sua ausência pode ser que ninguém a perceba. E quando a sua ausência não é percebida por aqueles que te amam, ou a tua ausência não é percebida por aqueles que te amam, então a tua casa vai cair. E quando a tua casa cai, tudo está por água abaixo. É terrivelmente proibido ausentar-se daqueles que nos amam por um longo espaço de tempo. E Jesus diz: olha, eu sou a videira. Se não permaneceres em mim, não podereis dar fruto. Para que tu tenhas fruto de boas obras, precisas estar no coração de Jesus, manso e humilde, um coração que ama profundamente, um coração que perdoa sem medidas, um coração que se doa para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. É isso que significa permanecer. Só que esse permanecer na videira implica que você seja obediente às correções, que você seja dócil às advertências, que você seja dócil aos conselhos e acate os conselhos. Porque, vejam o exemplo que Jesus diz aqui no Evangelho, do agricultor que tem de podar os ramos que não dão fruto, os ramos que dão fruto para que tenham cada vez mais fruto. Essas podas são as correções. Assim, na sua casa, na minha casa, na nossa vida, eu preciso ter em conta as correções. E as correções, muitíssimas vezes, exigem ouvir um não. Não faças isto. O não dói. A correção dói. Custa aceitá-la, mas ela é sempre bem-vinda, porque quem nos corrige, amigo é. Quem nos avisa, amigo nosso é. Então aceite as correções, aceite as advertências, aceite as podas de Deus. Vejam Paulo, a poda de Deus para Paulo foi aquela queda tremenda que lhe cegou os olhos. Todavia, depois de curar os seus olhos, ele entra em Damasco, se depara com Ananias e recupera a visão, e então se torna o apóstolo da gente. São os frutos bons que resultam das podas que Paulo teve de se sujeitar e que cada um de nós está chamado também a se sujeitar. Vamos então continuar a nossa celebração, esperando, pois, que Deus nos dê a graça de permanecermos sempre na videira, nos dê a graça de permanecermos sempre no amor.